de qualquer jeito, porque nenhuma resposta foi dada com relação ao requerimento da qual nós solicitamos contrato de locação. E já para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer que o vereador Kiko, fazer coro às palavras dele com relação à falta de medicamento na rede pública, realmente é lamentável o que vem ocorrendo, e mais lamentável ainda, senhor presidente, é saber que o cidadão barretense hoje ele está ainda aguardando mais de 12 meses para fazer um exame de complexidade, como uma tomografia, como uma ressonância, porque não tem os devidos equipamentos na rede municipal. É impossível aceitarmos, ouvirmos da atual administração que houve progresso na saúde, que houve progresso no desenvolvimento, quando o cidadão, ao procurar a rede pública, ele se depara com um pedido de exame, um agendamento, Paulo Correia, para 12 meses. Daqui 12 meses, ou essa pessoa morreu, ou essa pessoa se curou de forma natural, porque não podemos aceitar. Nós, vereadores, eu tenho certeza que nós não esperaríamos todo esse tempo. Graças a Deus nós temos condições de ter um plano de saúde, buscamos outras alternativas, mas grande parte da população depende da rede pública e está sofrendo com a calamidade da saúde de Barretos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a bancada do PR, vereador Paulo Correia, pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, inicialmente quero dar os parabéns pela grande vitória do Barretos ontem em Guarulhos, né? Guarulhos, parabéns. Contra o Flamengo. Na condição de presidente interino, 2 vitórias, está invicto. Senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, tá o Mazin, tá o Roberto José, um abraço. A todos que nos honram com a presença na galeria, está aqui o presidente do Sindicato dos Bancários, o Marquinhos. Obrigado pela presença, Marquinhos, aos demais, ao Braz, meu amigo Braz. Quero cumprimentar a todos em suas residências, quero fazer um cumprimento especial ao meu amigo Oberdan, que ontem fez o aniversário, fez uma recepção onde a gente teve a oportunidade de ir lá e a gente vê o carinho que a família dele tem por ele, os amigos têm por ele. Então um abraço a você, Oberdan, a sua esposa Neide, a tua irmã Neide, Nair, e a todos os seus parentes e amigos. Uma notícia muito ruim que aconteceu esse final de semana. Nosso amigo, nosso irmão, Luiz Soprano. Que Deus o tenha, meu irmão. Que Deus o tenha. Nosso irmão Luiz Eduardo Soprano está agora residindo no Oriente Eterno, ao lado do nosso Pai. Os meus sentimentos à família, aos amigos, uma grande perda para a nossa sociedade. Eu quero também aqui, a dona Florips ligou agora há pouco tempo, fizeram toda a reforma da praça ali, na Praça Antônio Jesus Buch, reforma, fizeram uns reparos lá e deixaram a luz, aquela região está no escuro. Então ela pediu para dar um recado, o nosso amigo Oswaldo lá da prefeitura, que deu uma atenção especial. Vamos lá os vídeos, fazendo favor. Alguns colegas até desmerecem a Câmara Municipal com relação às leis que aqui são elaboradas. É lógico que tem algumas que a justiça impede a tramitação, mas algumas tem que dar certo também. Essa lei das concessionárias. Barretos tem uma deficiência de 60 mil árvores, e aí está um plantio no dia 21 de setembro, numa nascente do Ribeirão Pitangueiras. A diretora Maroni, desde o início que assumiu a diretoria do meio ambiente, vem empenhando, vem trabalhando para que se reduza esse déficit. E através dessa lei das concessionárias, nós conseguimos aí arrecadar Jardim de Alá, 9/12. Conseguimos arrecadar uma série de mudas em condições de estar sendo colocada e não tendo a necessidade daquele cuidado especial, porque é uma muda já de 1,80 m. Então ganha a concessionária, ganha a população, ganha o meio ambiente. E foram em vários pontos da cidade. Dia 24/11, se não me engano, foi no bairro City Barretos. Está aí ela carregando. Ela coloca a mão na massa mesmo, é uma diretora que
que tem poucos funcionários, poucos recursos. É uma pessoa que luta, que eu tive a honra, meu partido teve a honra de estar indicando para estar desenvolvendo o trabalho no meio ambiente. Esse plantio ocorreu ali na Alameda México, se não me engano. Mais um espaço arborizado. Aí na vicinal Pedro Vicentino, nas proximidades do aeroporto. Ocorreram mais uma série de plantio de várias mudas. E se vocês observarem, a muda já é naquela altura que eu mencionei para vocês. Agora, recentemente, se não me engano, na sexta e no sábado, ocorreu o plantio ali na Nova Barretos, na Avenida das Nações. Estamos aqui com as crianças fazendo um ato de cidadania para... Vamos salvando o nosso planeta! Quero ressaltar o trabalho da Maroni, essa grande ambientalista, idealista acima de tudo, e uma pessoa digna, ética e honesta. Tem um próximo vídeo aí. O próximo vídeo também é com relação... Só um minutinho. De idosos usuários do transporte coletivo em Barretos. Só um minutinho. Essa aí foi uma lei que nós colocamos aqui na Câmara Municipal para debater e enfrentar toda uma situação, porque lá tinha os idosos, os portadores de deficiência, que teria que entrar pela porta da frente do ônibus, ou seja, não ultrapassava a catraca. Aí apresentei um projeto de lei, esse projeto de lei foi debatido aqui, e aí houve por bem até a gente fazer um acordo com a aviação Sarri, e eles fornecerem cartões onde tem a possibilidade de todo usuário acima de 65 anos e também o portador de deficiência adentrar o ônibus e passar pela catraca e ficar de forma confortável em qualquer parte do ônibus. Ou seja, é mais um trabalho dessa Câmara Municipal, é um trabalho desse vereador. Pode passar o vídeo. Após várias reivindicações de idosos usuários do transporte coletivo em Barretos, que sofriam com aglomerações nas portas de entrada dos ônibus circulares, o vereador Paulo Correia apresentou o projeto de lei número 112/2009, permitindo o acesso dos aposentados em todas as portas dos carros do transporte coletivo. Então, através dessa reunião, e ali nós tivemos a oportunidade de ver a proposta da aviação Sarri, ou seja, essas pessoas não vão ficar mais obrigadas a ficar só na frente do ônibus. As pessoas, essas 5.600 pessoas vão ter oportunidade de passar pela catraca e ficar em qualquer lugar do ônibus. Fizemos esse questionamento a semana passada para saber se está sendo cumprido esse acordo. Eu tenho certeza que está e quero aproveitar aqui. Até hoje uma moradora de Barretos me ligou. Esse cartão tem que ser estendido também ao acompanhante. É lógico que vai se analisar cada caso, mas tem aí muitas crianças que têm necessidade de estar se locomovendo dentro do município de Barretos e a pessoa que está acompanhando também tem esse direito de estar levando essa pessoa. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Pode passar o último vídeo. Esse vídeo já é uma história longa. É com relação à instalação de semáforo, tem alguns pontos da cidade, ali na 29 com a 4 e também na 31 com a 4. É uma reivindicação antiga, eu já fiz vários requerimentos, eu tenho certeza que outros colegas aqui já fizeram. Então, e a população, aí está uma matéria do jornal, se não me engano, de 2011, que ali estava sendo aberta uma licitação. Na 32 com a 23 já está lá instalado o semáforo. Agora tem mais 4 pontos da cidade, que nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível para se evitar acidente. Até, inclusive, meu pai, esse tempo atrás, teve um acidente lá. Esse aí é o movimento, isso aí foi na parte da manhã. E até fiz um comentário com a pessoa que foi lá, que o movimento mesmo, o pico do movimento era por volta das 18 horas. Aí, ó, a moto quase foi atropelada. Esse aí na 29 com a 4. Então tá bom, até esse ponto aí. É lógico, senhor presidente, nós temos uma série de requerimentos, as diretoras de CEMEIs,
elas não foram beneficiadas com esse piso nacional da educação e também tiveram pouco, não tiveram na sua totalidade o benefício com relação à promoção bienal do magistério, ou seja, elas ingressaram no magistério somente em 2008, então não foi retroativo quanto o efetivo exercício. Então nós estamos aqui reivindicando aos diretores de CMEIs o mesmo percentual do piso estabelecido para os educadores. Recapeamento do bairro São José, recapeamento da Rua 8, entre a Avenida 9 até a 31. Parabéns à loja Renovadora 68, que essa semana faz aniversário, são 63 anos. E também a questão de um espaço físico dentro da prefeitura para que seja instalado ali, senhor presidente, um escritório, um espaço semelhante da OAB dentro do fórum para os engenheiros. Hoje a construção civil é um dos pontos altos do PIB barretense, então eu espero que essa reivindicação seja atendida, vai facilitar a vida dos engenheiros, ou seja, vai ter que vai refazer alguma coisa no projeto, está ali a sua sala, está ali a sua instalação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Paulo Correia. Eu solicito ao vereador Guilherme de Ávila que assuma a presidência para que eu possa ocupar da tribuna. Sou o último já, né? Pelo tempo de 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, ao qual quero cumprimentar em especial ao sindicalista, presidente do Sindicato dos Bancários, Marco Antônio. Muito obrigado pela sua presença e aproveitar para convidar para quarta-feira, às 19 horas, a reunião com os gerentes de bancos, de agências bancárias de Barretos, a qual nós fizemos a denúncia semana passada, a respeito também das filas que estão ocorrendo, que as pessoas estão sendo impedidas de entrar nas agências bancárias. Então vai ter essa reunião junto com o promotor, doutor Fernando, né? Também a Joana do Procon. Era para ter sido na terça-feira, acabou passando para a quarta. Quarta-feira, às 19 horas, fica aqui o convite a todos, pois a nossa próxima reunião vai ser com os donos e proprietários de lotéricas, para que a gente possa também estar regulamentando isso. Já eu, o vereador Guilherme, já vem levantando essa bandeira, e nós vamos agora pegar firme também na questão das lotéricas. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, eu gostaria de falar do Barreto Esporte Clube, a qual eu estou na presidência interina, presidente em exercício, desde semana passada, a qual nós conseguimos 2 vitórias, diante de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Parabenizar toda a diretoria do Barreto Esporte Clube, todo o conselho que estava reunido lá hoje, através do seu presidente Chafei. Cumprimentar o nosso presidente de fato e de direito, o Milton Aparecido da Silva, que agora, com a infelicidade e com a tristeza do falecimento do Luiz Soprano, agora o Milton também tem que assumir a presidência do Rio das Pedras, já o fez, né? E eu desejo também novamente a toda a família do Soprano, familiares, amigos, nossos sentimentos, e a todos os funcionários também do Rio das Pedras, associados, que o Rio das Pedras esses dias está de luto. O Barreto Esporte Clube está passando por uma dificuldade financeira, devido aos problemas que nós tivemos com a Portuguesa Santista no final do ano, no começo desse ano, e que nós estamos precisando muito da ajuda do torcedor do BEC nesse momento. E uma das providências que nós tomamos foi abaixar o valor do ingresso, para que a população possa lotar as dependências do Estádio Fortaleza, ajudando o clube, e para que a gente consiga sanear as contas que nós temos hoje, o déficit que nós temos hoje, junto aos nossos credores, fornecedores. Então, pedindo a ajuda de toda a população, que possa ser nosso 12º jogador como apoiadora, e também que possa lotar o Estádio Fortaleza e fazer uma grande festa, quarta-feira, agora, depois de amanhã, contra a Inter de Bebedouro. É um clássico, a Inter de Bebedouro, nossa cidade vizinha, nossos irmãos vizinhos aqui de Bahia, mas é um clássico que nós temos que ganhar. Nós precisamos muito dessa vitória. Então, estou convidando a toda a população. O ingresso antecipado a partir de amanhã vai custar R$10 a inteira, e aposentado paga 5, mulher paga 5, estudante paga 5, crianças menos de 12 anos de idade não pagam ingresso. Então, vamos aproveitar para ir lá
Também vamos estar sorteando, vamos fazer também uma rifa de um carro. É uma ação entre amigos de um carro, com o valor de R$ 1,99, como a Santa Casa também o fez, para poder tentar sanear as dívidas que nós temos hoje no Barreto Esporte Clube. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então, novamente convidado a toda a população. Senhor presidente, eu quero aqui enaltecer e agradecer muito a um barretense. Ele não é barretense, mas tem sua família fincada aqui no nosso município, que é o senhor Paulo Scaff. O senhor Paulo Scaff, ele é o presidente do SESI, ele é o presidente do Sistema S do SESI e confirmou a construção da tão sonhada escola do SESI para o município de Barretos. Hoje nós temos um SESI já ali na 34, com a 23 e a 21, mas que não comporta a escola SESI da maneira como ela é feita já em vários municípios, com período integral, 1.500 crianças podendo estudar no período de manhã e à tarde faz atividades, ou se estuda à tarde e amanhã faz atividade. Então, nós conseguimos ganhar esse SESI, que vai ser ali na Avenida das Comitivas. É uma grande conquista para o município de Barretos. Barretos que tem avançado, lógico que tem muitas coisas para serem feitas, tem muitas coisas, e aqui a gente ouve muita crítica, mas nós temos que parabenizar o prefeito. Em relação à educação, nós temos a quinta-feira os formandos da primeira turma da UNB, já aqui em Barretos. Também agora o SESI, nós temos o IFET, enfim, Barretos está se tornando um polo regional de ensino e está realmente se destacando nesse setor, né, professor Reginaldo? Então, a escola SESI vai contribuir muito ainda mais temos a faculdade de medicina, e a escola SESI agora vai contribuir muito para o avanço da educação no nosso município. E o Paulo Scaff também mostrou o projeto para nós, que vai ser ali próximo daquela figueira, quando vai ali para o Parque do Peão. E Barretos, por ser uma cidade tão quente, ele também nos deu uma piscina olímpica e todo um conjunto esportivo, e também Barretos ganhou uma piscina olímpica. A única nota que nos deixou triste foi que por ele ser um cidadão barretense, e muitos que estavam ali poder ouvir da boca dele, ele queria muito ter feito essa escola do SESI no recinto Paulo de Lima Correia, por a esposa dele ser barretense. Ele falou assim: olha, Barretos, eu gostaria de ter investido mais em Barretos, e gostaria muito de ter feito a escola do SESI no recinto Paulo de Lima Correia, há 2 anos atrás, quando eu mandei, ele ofereceu o projeto, e restaurar o recinto Paulo de Lima Correia. Infelizmente, na época, o Condefat não autorizou, né? Teve a Associação dos Amigos do Recinto, Arplic, também, que não autorizou o projeto. Infelizmente, perdemos uma escola, já poderia. O Paulo Scaff mesmo disse que já inaugurou várias escolas, que já há 2 anos para cá vem construindo, professor Reginaldo. Várias escolas já foram inauguradas, e Barretos só não foi inaugurado porque ele queria ter feito ali no recinto Paulo de Lima Correia, mas infelizmente não foi possível. Está se fazendo agora na via das comitivas, e com certeza até 2013, meados de 2013, ela já vai estar sendo inaugurada. Parabéns ao Dr. Paulo Scaff, senhor Paulo Scaff, casado com a barretense, e que realmente está dando um grande presente para a cidade de Barretos. Lá está a descerração da placa de começo da obra, debaixo da figueira, uma foto muito emblemática ali, com a preservação ambiental, e uma escola que vai ter um local muito agradável, muito legal, muito bonito ali o local. Quero destacar também a Feira do Livro, que vai ser do dia 2 a dia 4 de março, um requerimento meu, que eu consegui, fui atrás com o prefeito, doutor Emanuel. Estamos trazendo a Feira do Livro para Barretos, a qual a Sada Ali e vários, o doutor Kael, várias pessoas estão interessadas para que ela seja um sucesso. E um dos pedidos nossos, e tudo começou com o presidente da Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, na Feira do Livro em Ribeirão. Lá está eu, ao centro, o presidente da Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, e o doutor Emanuel, quando nós fizemos o pedido, só para completar, senhor presidente, fizemos o pedido para ter a Feira do Livro em Barretos. A Luciana Gomes, até que estava conosco lá no dia, né, Luciana? E conseguimos, com êxito, trazer a Feira do Livro para Barretos. E a Feira do Livro terá como homenageado barretense honorário o Augusto Cury.
A presença de cerca de 20 editoras, atrações culturais variadas. Serão distribuídos, esse aí foi um requerimento que eu fiz também, serão distribuídos 3.000 cheques livros aos alunos da rede municipal. E o aluno vai poder comprar o livro para poder ler na feira, o livro, ir na feira do livro com cheque, livrinho e comprar um livro. Esse dinheiro só serve para comprar livro. A criança não pode destinar esse cheque livrinho para outra finalidade, a não ser comprar um livro e levar esse livro para casa. Parabenizar também os agentes de leitura que começaram agora o trabalho dos agentes de leitura que vão nas casas fazer leitura para as pessoas em casa. Belíssimo trabalho de incentivo à cultura. Parabenizar muito também a isso daí. Então, a Feira do Livro, de 2 a 4 de março. E falar rapidamente, essa semana nós vamos ter o Carnaval, e o tema é Cana Show 2012, com 7 escolas de samba participando. Sexta-feira, dia 17, show gratuito com os assanhados, grupo Nossa Imagem, grupo Fino Trato, a partir das 21 horas. Sábado, desfile às escolas Estrela do Oriente, Esperança, Imperadores do Samba e Aruanda Brasil. E os próprios diretores de escolas, presidentes, já nos garantiram que esse ano eles vão estar com pontualidade, entrando na avenida com pontualidade. Vamos cobrar isso dos presidentes das escolas de samba para que tenha pontualidade para entrar as escolas de samba. No domingo desfilam a Unidos da Zona Sul, Camarões, Unidos da Vila Marília. E agora um requerimento que nós fizemos também é que na Vila dos Coqueiros, onde vai ser esse ano o desfile, que a gente possa fazer ali um local permanente, um sambódromo, que possa as escolas desfilar, mas também sirva para os desfiles cívicos de 25 de agosto, né, os aniversários da cidade de Barretos, que possa fazer os desfiles, 7 de setembro, enfim, o antigo mobilismo, que possa se fazer ali nesse local, um local permanente, para que se façam as datas comemorativas e eventos culturais ali na Avenida dos Coqueiros, que é um local muito adequado à construção de um sambódromo que possa dar suporte para esses eventos, trazendo assim um grande local para fazer essas atrações, trazendo bastante qualidade para quem vai assistir o evento e tranquilidade com sanitários, com arquibancadas e segurança para todos que estão ali presenciando o evento. No mais, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. E, novamente, convidar, quarta-feira, quem puder, ir ajudar o Barretos Esporte Clube, Dr. Francisco. Já comprou seu ingresso, Dr. Francisco? André Rezec. Quero ver todos lá, hein? Torcer para o Barretos contra a Inter de Bebedouro. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, eu solicito a palavra como líder. Bom, regimental, a palavra como líder. Vou dar para o senhor 3 minutos, a palavra como líder. Bom, senhor presidente, somente para passar alguns dados como são feitos agora. Nós vimos agora há pouco alguns dados passados pelo vereador André Rezec. Só que, infelizmente, ele esqueceu de passar que houve uma mudança na sistemática para cálculo de dívida consolidada. Essa mudança na sistemática ocorreu no ano de 2010. Qual é a mudança? Talvez você não tenha conhecimento, está fazendo essa cara dela, talvez porque você não saiba. A mudança é o seguinte: até 2010, contava-se somente a dívida consolidada. Quem tem vindo nas audiências públicas, e a última que teve, quadrimestral, foi no dia 27 de setembro, a outra deve ser, até aproveito para convidar os senhores vereadores, a população, para poder tomar ciência, vai ser dia 28/2, a audiência pública aqui nessa casa. Então seria importante o comparecimento de todos para que pudessem verificar como é feito isso agora. O que foi passado em 27/9 foi que a dívida consolidada nossa era de R$ 58.620.000. O que vem a ser dívida consolidada? É uma dívida a longo prazo. A dívida a curto prazo, R$ 36.713.000, que é uma dívida a curto prazo. E a disponibilidade financeira, que é aquilo que a prefeitura tinha em caixa, de R$ 82.835.930. O que dava uma dívida fiscal líquida
de R$ 9.796.000, menor do que anterior. O que acontece com a mudança? A partir de 2010, o cálculo autorial, que é o cálculo feito do Instituto de Previdência da Prefeitura, ele passa a fazer parte da dívida do município. É como se você em casa tivesse uma casa do Sistema Nacional de Habitação que você vai pagar em 30 anos. Em 30 anos. E alguém falasse para você, chegasse no final de 30 anos, você paga, vamos supor, R$500 por mês, 12 vezes R$500, dá 6 mil vezes 30 anos, e falasse que você tem uma dívida hoje de R$180 mil. Você tem essa dívida? Tudo bem, tem. E todos terão que pagar. Isso sempre vai aparecer, porque existe agora que ter que colocar esse cálculo de 35 anos. O que equivale hoje a aproximadamente 270 milhões. Por isso que se chega naquele valor lá, tá certo? Essa mudança ocorreu no ano de 2010. Quem quiser ver a legislação, pode ver. E eu convido a população e os senhores vereadores para estar presente aqui no dia 28/2, quando vai ter uma nova reunião, uma audiência pública sobre as dívidas do município, sobre o que o município tem de dinheiro, o que tem que pagar. Então, a gente tem que passar os dados. Ele passou vários dados corretos, tá de parabéns, mas esqueceu somente de falar que houve essa mudança em 2010. O que faz com que a dívida não é dívida. O que se tem de pagar de Instituto de Previdência passe a constar como dívida. Somente para completar, senhor presidente, também é como se uma pessoa em casa, além da dívida com o sistema financeiro de habitação, também a dívida dele com o INSS. Não, você vai ter que pagar durante 30 anos, 8% do seu salário, então nós vamos calcular agora, a sua dívida é essa. Então funciona dessa forma. E isso é feito todo mês de dezembro. O Tribunal de Contas faz isso todo mês de dezembro. Então por isso que ocorre. Por que alguns municípios não aparecem? Porque eles não têm ainda Instituto de Previdência próprio. É só isso, senhor presidente, está explicado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Eu vereador. gostaria também de usar a palavra como líder para explicar direito o que eu disse. 3 minutos concedidos a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Cipriano, que é o presidente da comissão, realmente ocorreu essa mudança, eu tenho conhecimento dessa mudança, e até quando eu coloquei os dados ali, se alguém entrar no SIAPnet, há uma diferença muito grande entre o valor da dívida que tem nos balanços da prefeitura que vem para cá e do Tribunal de Contas. Ocorre que essa dívida realmente não é do Instituto, não. E está aqui o requerimento que a prefeitura respondeu a essa casa, dizendo o seguinte: o estouro da dívida se deve à lei que essa casa aprovou, não com meu voto, dos aportes financeiros do Instituto. Então, a partir daí, ela passou a ficar devendo o valor de, exatamente, R$ 307.132.333. E foi essa dívida fundada em um acordo, porque quando a Câmara, por uma maioria simples inclusive, aprovou esses aportes no valor de 300 milhões, isso estourou. Se alguém entrar naquele site que eu passei ali, que é o siapnet.tce.gov.br, e olhar, vai dar um valor de quase 500 milhões, vereador Cipriano. O senhor pode olhar aí, ó, siapnet.tce.gov.br. Os dados são públicos, os dados que eu apresentei ali estão no Diário Oficial do município, e os dados, realmente, com essa mudança que Vossa Excelência falou, estão exatamente nesse site do Tribunal de Contas, que está à disposição de qualquer um. Hoje em dia, o que mais se prega é a transparência pública. E esses dados aqui estão no requerimento assinado pelo senhor prefeito municipal e pelo senhor secretário de Finanças. Está aqui, eu vou ler para Vossa Excelência o que disse. Que a contabilização das obrigações da dívida consolidada é de competência anual. Então foi consolidado no dia 31 de dezembro. E por isso não apareceu na última data. Informamos que no dia 31/12/2011 foi lançado o valor correspondente a 307.132.333 referente a um instituto de previdência, conforme se comprova a razão contábil. Isso não é o cálculo autorial. Isso é a dívida fundada numa lei aprovada por essa casa, a lei dos aportes.
Então, a mudança de código, se quiser pegar, os dados estão no CIAPnet. Aliás, é muito importante, eu vou estar inclusive divulgando todos, para que todo mundo conheça esse site e veja a realidade, porque tem o anterior e o novo. Pois a palavra como líder. 3 minutos também para Vossa Excelência. Permite falar por aqui mesmo, acho que nem vai necessitar. Não, senhor presidente, eu acho que está havendo uma certa confusão na interpretação desses dados aí. Mas eu tenho esse direito, né, vereador? O que é preciso ficar ressaltado é que, atualmente, as dívidas relativas ao Instituto de Previdência estão incluídas na dívida que é apresentada por esse número de 300 e poucos milhões. Então, isso não há dúvida que as dívidas relativas ao Instituto, do fundo do cálculo atuarial ou daquelas parcelas que foram mencionadas, estão incluídas na dívida total da Prefeitura hoje. E não estavam incluídas há 7, 8 anos atrás, porque a legislação assim não exigia. Por isso que a dívida 7, 8 anos atrás era de 20 milhões, 20 e poucos milhões, como citado. Se naquela época fosse incluído também a dívida do Instituto de Previdência, certamente a dívida não seria de 20 milhões, seria muito mais, porque incluiria o cálculo atuarial. Então, essa é uma questão de interpretação. É bom que fique claro, então, que hoje a dívida aumentou em função da inclusão da dívida do Instituto de Previdência e que antes ela era menor porque esse valor não estava incluído. Obrigado. Com a palavra o vereador Kiko Miziara como líder do PV. 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. O que me importa é que possa estar inclusa ou não a dívida do Instituto de Previdência. A realidade é que a dívida atual do município de Barretos é apavorante. Seja ela qual for, de programação a ser paga no tempo que for, ela é apavorante, assustadora. Eu já vi muita gente, inclusive eu, que falava assim, não, quem sabe até posso vir a ser candidato, eu já vou estar com 65 anos, aposentado, vou me lançar candidato a prefeito. Só se eu for maluco total. Não há como se pensar em ser candidato, eu tenho dó de quem vier a ser o prefeito no próximo mandato. Não, o problema é de quem se lançar e quem tiver a desventura de ser eleito, porque pode vir a ter que arcar com coisas que foram, inclusive, apoiadas aqui nessa casa. Mas a verdade é que a dívida existe, dourada a pílula ou não, inclusa coisas ou não, o fato é que a dívida existe e nós vemos o reflexo de um monte de verbas criadas aqui nessa casa, através de transposições, e não vemos a eficiência nisso. Basta ver o tanto de requerimentos que vem aqui para essa casa, quase que a maioria deles pedindo recapeamento de rua, pedindo coisas que fazem parte daquilo que a prefeitura devia estar fazendo há muito tempo, cuidando há muito tempo do leito trafegável, como já foram coisas objeto de pronunciamentos na tribuna com relação a remédio, com relação a médico, com relação a exame, com relação a muita coisa que não se faz nessa cidade. Então, dizer que a dívida é uma dívida assim, que está fundamentada a ser paga a longo prazo, é simplesmente tentar dourar a pílula, porque é uma dívida que existe e tira o crédito, não desse prefeito. Esse prefeito já não tem crédito nenhum, inclusive com aqueles que votaram nele. Mas tira o crédito da prefeitura de Barretos, o que é pior. Quer dizer, não é esse que vai perder, são os outros que vão vir a sucedê-lo, que vão perder o crédito exatamente porque essa prefeitura não paga. Como já foi demonstrado pelo vereador André, e como é do conhecimento de todos nós. Essa situação que nós temos lamentado o tempo todo, continua acontecendo como se em Barretos não acontecesse nada. Parece que as coisas aqui em Barretos não dizem respeito à administração. Parece que as coisas aqui em Barretos estão ocorrendo de uma forma catastrófica, terrível, perigosa, assustadora, e não parece tocar nem um pouquinho a preocupação do administrador. Parece que tem que ser desse jeito mesmo. Falta um ano, nós vamos inaugurar algumas obras, quem sabe nós engabelamos a população de novo. Pelo amor de Deus, nós estamos numa situação caótica. E quando eu digo caótica, eu digo numa abrangência global.
Não estou dizendo só com relação à saúde, não estou dizendo só com relação às obras, não estou dizendo com relação à iluminação pública que é cobrada, estou dizendo em relação a tudo. Não há nada nessa administração que a gente possa apontar, não, isso aqui está andando direitinho, isso aqui está funcionando relativamente bem. Nós temos uma administração que, pelo menos nessa esfera, trabalha bem. Nós não temos nada disso, senhor presidente. Mais alguém com a palavra como líder? Passaremos agora à ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei número 169/2011, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Acessibilidade a Artes pelos Deficientes Visuais e da outras providências. Corte para aprovação, maioria simples. Aprovado em primeira discussão. Está em segunda discussão o projeto, com a palavra o autor, Guilherme Henrique de Ávila. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele visa facilitar a inclusão das pessoas com deficiências visuais aos programas de arte, exposições, incentivar o acesso das pessoas com deficiência visual a programas culturais, né? A gente sabe da dificuldade que é uma pessoa que não tem visão, da dificuldade de poder. Graças a Deus nós temos a visão aí, nós podemos ver um quadro, nós podemos ver obras, nós podemos ver várias coisas, e os deficientes visuais não têm não têm essa condição. Então, o que é esse projeto? Ele vem fomentar, vem incentivar para que a prefeitura possa, nos mais diversos programas culturais, e crie também programas culturais para que os deficientes visuais possam participar. Eles podem participar através do toque, tocar as obras, sentir, ter a sensação de tocar as obras, juntamente com as pessoas explicando aquilo que é, como que funciona, para poder passar a sensação para os deficientes visuais. Os deficientes muitas vezes são excluídos da sociedade, são excluídos das coisas. Então esse projeto ele visa a incluir essas pessoas e dar uma chance maior para que elas possam participar, através de semanas culturais para exposição de quadros, esculturas, campanha de divulgação para ampliar a inclusão do público deficiente visual ao universo cultural nos mais diversos projetos culturais do nosso município, incentivar os artistas também para promover as suas obras e o artista ele pode passar para os deficientes visuais de forma oral, ou seja, falando o que é aquela obra que o deficiente está tocando, para ele poder sentir o que o artista quis passar. Fazer bancadas para poder abrigar obras durante as exposições, para poder ter um acesso mais fácil aos deficientes. Então é um projeto muito simples, mas que vem ao encontro das pessoas que têm essa deficiência, que muitas vezes não participam de eventos culturais, e através desse projeto ele dá condições para que a prefeitura crie esses eventos, crie estrutura para poder receber esses deficientes e incluí-los, já que são cidadãos também, e eles também têm direito a participar dos eventos culturais. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Paulo Henrique Correia solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Discussão única. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 213/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que dispõe sobre a proibição do uso do telefone móvel no interior das agências bancárias e similares do município de Barretos, na forma que especifica da outras providências. Quórum necessário à aprovação,
maioria simples. A Comissão de Justiça e Redação exarou parecer pela inconstitucionalidade do projeto. O vereador Guilherme de Ávila solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o parecer. Com a palavra, o vereador Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores, público de casa. Sinceramente, eu fiquei um pouco... Vou usar até uma palavra, talvez não tenha língua na portuguesa. Um pouco estranhado. Me causou estranheza o projeto ser considerado inconstitucional. Por quê? Porque se nós verificarmos e dermos uma caçada na internet, santa internet, nós vamos ver que capitais como Curitiba, Salvador, né, e outras cidades já aprovaram essa lei. E todas elas são de autorias de vereadores. São Paulo, a cidade de São Paulo, recentemente aprovou esse projeto de uma vereadora do DEM, Sandra Tadeu. O ano passado foi aprovado esse projeto. E foi... Cipriano, só um instantinho, questão de ordem, vereador Kiko Miziara. E foi... É o projeto. E foi... Eu estou falando da constitucionalidade, eu não estou falando... O que está... O que eu estou falando? Não, o senhor vai discutir, o parecer é outra coisa. O senhor não é presidente mais não? Não, o que é isso? Você vai dar ordem para mim? Calma, não estou dando não, o senhor vai discutir aquilo que determina o regimento interno. Não é ordem para o senhor não. Aliás, dar ordem para o senhor é perder no vazio. Para quieto. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que policie o orador, que tem que falar sobre o parecer da Comissão de Justiça. Senhor presidente, estou falando o quê? Do que eu estou falando, senhor presidente? Do parecer. Do parecer, senhor presidente. Eu quero dizer o seguinte: cidades como... A gente tem que respeitar as pessoas bem mais idosas, eu respeito Vossa Excelência. Cidades como, doutor Reginaldo, cidades como Curitiba. Curitiba aprovou a lei e a Comissão de Justiça deu parecer favorável. Leandro, eu peço a gentileza, Leandro. Vossa Excelência também, vocês vão ficar usando um ou outro para poder me bater? Eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo, senhor presidente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui nessa casa. Acho que nós estamos criando uma celeuma desnecessária, um desgaste. Cipriano. Eu estou falando sobre... Vamos tentar rapidamente, bem restritamente, ao parecer pela inconstitucionalidade. O que eu estou falando? Sobre inconstitucionalidade. Justamente, só para não entrar no mérito, e nós estaremos tancando essa discussão de Vossa Excelência com o vereador Kiko. Senhores vereadores, eu estou entendendo o que o Cipriano está querendo passar. O que ele quer explicar é que em algumas cidades foi-se feito o projeto de autoria por autoria de vereador e que lá o parecer foi dado pela constitucionalidade. Vossa Excelência tem cópia desse parecer pela constitucionalidade? Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, o que está sendo discutido é o parecer da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Barretos. O que está sendo discutido pela Câmara... O senhor está com a palavra, doutor. Um psiquiatra, tem um monte aqui em Barretos. Não precisa fazer essas bobagens. Não vou falar do que o senhor precisa, não. Se eu quiser, eu falo do que o senhor precisa. Não precisa falar bobagem. Eu falo do que o senhor precisa, hein? Fica quieto. Fala. Corta, vereador. Senhores vereadores, eu estou suspendendo a sessão por 5 minutos.
Para que proceda chamado dos senhores vereadores. Não, Cipriano faz. Não, tô tranquilo, tô tranquilo. André Rezec, Aparecido Cipriano presente, Francisco de Paula Silva, Guilherme Henrique de Ávila, José Francisco Abrão Miziara, Leandro Aparecido da Silva Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia, Reginaldo da Silva, Videlson Paixão Leite Júnior. Presente. Pois não, nobre vereador Paulo Correia. Senhor presidente, diante das discussões, e a questão é polêmica, até para fazer um estudo melhor a respeito do projeto, porque envolve bastante a questão jurídica, nós vamos ver a discussão do parecer da Comissão de Justiça e Redação, vamos ver parecer de outras comissões de justiça, para que a gente possa chegar num denominador e fazer o processo de votação. Então eu peço vistas para que a gente possa estar analisando toda essa situação. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Com justificativa... Você discutiu o parecer. Com justificativa de voto, vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, eu vou votar favoravelmente porque eu mesmo pretendo fazer um estudo a respeito do projeto. Eu peço aos vereadores um pouco de paciência, que desse uma olhada com carinho, porque o que eu disse apenas foram que algumas cidades importantes, como São Paulo, nossa capital do estado, essa lei vale, feita por uma vereadora. Franca está fazendo, outras cidades estão fazendo. Eu não estou tirando direito de ninguém, dá uma olhada certinho. Eu estou querendo fazer uma proteção. Se eu também venho da área de educação, se eu venho da área de segurança pública, eu tenho que me preocupar com a área de segurança pública. Por isso foi colocado esse projeto. Dê uma olhada diferente. E quando eu peço a gentileza dos demais vereadores de que tratem-me da mesma forma com que tratem os outros. Por quê? Porque todos nós fugimos do assunto. Eu apenas estava... Não tem como eu chegar e falar e mostrando lei em cima de lei. Eu tenho que preparar aquilo que eu vou falar. Eu falei apenas 1 minuto e 40 segundos e fui cortado. E não deu tempo de eu falar. Então eu gostaria que pelo menos pusesse a mão na consciência e pensasse. E antes de falar que uma pessoa fez isso, fez aquilo, procure saber se tem prova, se é verdade o que está falando. Só isso que eu peço, senhor presidente. Eu sou vereador igual a todo mundo aqui. Eu fui o 6º colocado, mas me considero igual ao 11º, me considero igual ao 1º. Não existe super vereador, nem vereador menos que ninguém, tá certo? Se eu não tenho o respeito de alguns, eu espero que pelo menos a população saiba que eu respeito ela e ela me respeita. Porque eu tento fazer alguma coisa pelo bem da população, não para agradar um ou outra pessoa, mas pelo bem da população no geral. Dei uma olhada no projeto com carinho antes de verificar isso. Hoje eu conversei com o Luiz Manuel, ele já teve uma nova visão disso. Dá uma perguntada na Polícia Militar, quantas ocorrências aconteceram em dezembro? Se vale a pena ou não vale a pena. Somente isso. Eu não estou tirando dinheiro de ninguém, não estou tirando direito de ninguém. Estou procurando fazer o melhor. Se amanhã o projeto não for aprovado, eu entendo. Mas dá uma Comissão de Justiça, dá uma revisada, dá uma olhadinha para mim, por favor. Vocês são doutores. Vocês sabem verificar do jeito que você pode olhar. Vocês entenderam o que eu disse. Senhores vereadores, foi tentado pela nossa diretora parlamentar que nós precisamos de encaminhar a discussão para o Conselho de Ética. Pela discussão ter sido muito acirrada, eu peço depois ao nosso Conselho de Ética que analise os fatos, porque a gente não pode deixar que isso se torne, principalmente em ano eleitoral, atingir esse nível de discussão. Então, todas as discussões que tiverem vai ser encaminhadas para o Conselho de Ética, que começa com uma advertência e todos sabem até onde isso pode terminar. Tá? Então eu peço ao professor Reginaldo, o senhor que está como presidente do Conselho de Ética, professor Reginaldo, depois vai ter uma fita para o senhor analisar os fatos e tomar as devidas sanções necessárias
para que a gente não deixe. Pois não, é o professor Reginaldo, doutor Otávio. Quando o vereador não tem nenhum quando não tem nenhum vereador, senhores vereadores, a coisa é séria. Quando tiver algum membro envolvido, aí tem que ser substituído ad hoc por outro vereador. Como não fez parte da discussão nem o doutor Otávio, o professor Reginaldo, o doutor Francisco, eu peço, depois que analisem os fatos, e que agora para frente a gente se atenha às discussões e não parte. A gente pede até desculpa para todos que estão nos assistindo, tanto aqui da galeria da Câmara Municipal, quanto que está nos assistindo pela internet e também pela TV Barretos. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Depois você encaminha para mim, Flávio. Projeto de lei número 21/2012, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$100 mil. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esses R$100 mil, só para esclarecimento, senhores vereadores, proveniente da União do Ministério do Desenvolvimento e de Combate à Fome, destinada à estruturação da rede social de proteção social especial. É um convênio que vem do Ministério de Combate à Fome. Eu acho que é um veículo que vai ser adquirido. Deixa só eu analisar para não fazer confusão. É isso mesmo. É um veículo que está sendo adquirido pela Casa Transitória André Luiz. Tá? Então, salvo engano, e eu acho que tenho certeza que é uma emenda que o deputado Nelson Marqueselli, que eu pedi para o deputado Nelson Marqueselli, e ele destinou para a Casa Transitória André Luiz para a compra de um veículo. Então, parabéns à Casa Transitória André Luiz e meus agradecimentos ao deputado Nelson Marqueselli do PTB. Foi um pedido nosso e eles foram muito rápidos, a Casa Transitória, quanto também ao deputado Nelson Marqueselli, em estar liberando já e provavelmente logo em breve esse veículo já vai estar à disposição dos assistidos da Casa Transitória André Luiz, que precisa muito da ajuda. Então, qualquer vereador que puder, também tem um deputado amigo que puder estar ajudando a Casa Transitória André Luiz, eles ficaram muito gratos. Então, continua em discussão, não havendo oradores, eu já coloquei, já dispensou a dispensa de todos os pareceres, né? Está em primeira discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não, é discussão única, você tem razão. Discussão única. Está em discussão única o projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com justificativa de voto, vereador Euripi. Senhor presidente, senhores vereadores, isso é importante, nós estarmos aqui, poder contemplar com alegria uma conquista muito importante para os assistidos da Casa Transitória André Luiz, como outras entidades que nós sabemos na nossa cidade precisa muito do poder público, tanto a nível estadual, federal, porque realmente passa por momentos difíceis. Eu estou aqui, tive a oportunidade de conhecer o Nelson Marqueselli e falar com ele, algumas oportunidades em Brasília o ano passado, quando fui atrás de emendas para Santa Casa, Hospital do Câncer e algumas entidades. Realmente a gente notou que é uma pessoa muito sensata e uma pessoa que realmente tem um carinho muito grande na nossa cidade. Oxalá todos os vereadores pudessem também fazer esse trabalho e poder aproveitar realmente o momento onde o governo tem verbas e pode destinar verbas como essa para ajudar as entidades que passam por momentos difíceis.
E nós sabemos como a vida dos pobres, ou o asilo dos velhos, enfim, todas as entidades vêm passando, Leandro, por momentos difíceis. Então eu espero que a gente possa conseguir, embora seja ano eleitoral, emendas, solicitações, Paulo Correia, para poder ajudar a PAI também, todas as entidades. Enfim, a gente fica muito feliz que é um dinheiro bem dado por uma entidade que passa e precisa muito do apoio dessa Casa de Leis. Muito obrigado. Justificativa de voto, vereador Paulo Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, dar os parabéns ao deputado Nelson Marqueselli, a Vossa Excelência, e dar os parabéns também a toda a diretoria, ao setor de captação de recursos da Casa Transitória André Luiz. Eu quero dar os parabéns à dona Dagmar Dornelles, a Milena, a Olívia, assistente social Thaís, e a Kátia Dornelles, uma pessoa que tem um carisma especial, teve a oportunidade de ir em Brasília, professor Reginaldo, junto com nossos deputados também do partido, conseguiu algumas emendas, agora estão trabalhando para poder estar fazendo projeto para as emendas serem liberadas. É importante esse trabalho das entidades, as entidades despertaram para essa busca de recurso, porque até na oportunidade a Casa Transitória estava numa situação tão difícil que estava na iminência de estar fechando as portas, porque a questão da vigilância sanitária estava questionando as adaptações que estavam lá na Casa Transitória. Então, na verdade, teve um empenho da deputada Luciana Costa, que buscou recursos, não mediu esforço. Na primeira emenda que ela apresentou foi de R$500 mil, depois apresentou outras emendas à Casa Transitória, e hoje está uma casa assistencial bonita, organizada, os seus assistidos estão sendo bem atendidos. Então, na verdade, quem ganha com isso aí é a população, são os assistidos, e, novamente, parabéns à diretoria. Parabéns à dona Dagmar. E é isso que nós falamos aqui outro dia em relação a deputados que auxiliam o nosso município. E mês passado, eu estava conversando com um amigo meu pelo Facebook, e ele solicitou, até o André Rezec também estava na conversa, para que a gente olhasse pelo conjunto Benedito Realindo, lá pelo Secapinha, né, André? E eu no outro dia eu fui na prefeitura, como lembrei, e aí eu tinha R$300 mil que veio do deputado Zé Mentor, do PT, e nós destinamos lá para o bairro. E essa semana ele nos parabenizou que começou o recap às 6 e às 8, parou, mas vai recontinuar. Era já uma cobrança antiga ali do bairro, vários requerimentos dessa casa. E esse é o trabalho do vereador que a gente tem que estar sempre aqui frisando e parabenizando. É em benefício da população barretense sempre. Então, parabenizar a dona Dagmar e ao deputado Nelson Marqueselli. Sempre dar o crédito para as pessoas. Eu fui só o interlocutor dessa verba. Agora, projeto em primeira discussão. Projeto de lei complementar número 29/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 84, de 22 de novembro de 2007, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada. 2/3 dos membros da Casa. Esse projeto do Proindeb, que nós já vimos discutindo, ele está com vista ao vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano. O vereador Cipriano não exarou por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. A comissão especial constituída pela portaria 3647/2011 apresentou emendas. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura dos pareceres das emendas, é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto e as emendas. Não havendo... Pois não, novo vereador. É o Proindeb. Eu estou só para me declarar impedido de votar. Isso. Só para esclarecer a população que... O senhor esclareceu, o vereador Otávio está me questionando aqui.
Não, é que o Proindeb dá benefícios fiscais a empresas. E como proprietário da Faculdade de Barretos, nós solicitamos os benefícios do Proindeb. Então, para não haver impedimento ético nem legal, eu estou me dando por impedido. Essa questão desse projeto hoje é um grande avanço que nós, através da Câmara Municipal, foi implantado. Foi um pedido nosso, um requerimento desta casa, que nós tínhamos uma lei que deu prêmio, inclusive, ao prefeito, como prefeito empreendedor em 2008, mas infelizmente estava sendo muito difícil de ser executada, tendo em vista os números, requisitos e documentação e exigências. E a gente conseguiu constatar isso quando a gente precisou de dar aquela isenção ao Norte Shopping. Precisamos de formar uma comissão aqui na Câmara Municipal, aqui a qual quero parabenizar a nossa diretora parlamentar, a Neire, inclusive que está operada, não está trabalhando hoje, mas ela formou uma comissão de funcionários aqui da casa, junto com vereadores, professor Reginaldo, enfim, mais os funcionários do Norte Shopping, e tivemos que começar do começo, o que já teve que parar, começar do começo, para conseguir chegar de uma forma correta. E aí, a hora que chegou nessa casa de leis, nós vimos que precisava ainda de uma sanção da Casa de Leis, sendo já estava todos os processos que a lei pedia para que a empresa pudesse obter essa isenção, esse incentivo. Na verdade, não é uma isenção, é um incentivo, porque o empreendedor, ele tem que ser incentivado sempre, porque ele está gerando mais impostos, ele está gerando mais empregos, está expandindo. Está aqui o André Rezec, que expandiu, construiu uma faculdade, está gerando centenas de empregos, né? E várias outras empresas, Norte Shopping, Minerva. E aí o que acontecia? Você acabava tendo que mandar toda essa documentação para a Câmara Municipal para depender ainda da aprovação, se sim ou se não, dos vereadores. E aí o professor Reginaldo foi muito feliz, André Rezec, eu também me manifestei, e a casa toda se manifestou nessa forma, que a partir do momento que a empresa se adequar e comprovar a documentação, não precisa mais mandar documentação nenhuma para a Câmara Municipal. Ela já pega essa isenção automaticamente direto com a Prefeitura. E se tira essa etapa do processo, que acaba sendo uma etapa desgastante, de ter que vir para a Câmara Municipal. Então, um grande avanço, é um grande passo, principalmente para as empresas poderem vir se instalar no município de Barretos, e foi graças a uma iniciativa desta Câmara Municipal que hoje nós estamos votando essa lei, deixando com que as empresas, a partir do momento que consigam consigam trazer toda a documentação exata para a Prefeitura, não precisa mais encaminhar para a Câmara Municipal e já tem esse benefício automaticamente. Pois não, professor Reginaldo, com a palavra, professor Reginaldo. Senhor presidente, eu não fui à tribuna para discutir o projeto, porque nós já discutimos na sessão passada, né? Mas, diante da argumentação de Vossa Excelência, eu acho interessante fazer alguns comentários, né? Em primeiro lugar, é preciso ficar claro que quando o poder público concede um incentivo desse para a instalação de novas empresas ou ampliação das empresas já existentes, o poder público não está concedendo nenhum favor, não. Não é favor que o poder público está fazendo. Ao contrário, ele está incentivando o empresário a aumentar o seu investimento na cidade, a aumentar o número de empregos, a aumentar a renda dos seus funcionários, que vão se reverter, né, os empregos e as rendas vão se reverter em novos impostos, novos tributos que o município vai arrecadar. Então, esse é um ponto de vista interessante, porque normalmente se pensa que o poder público está concedendo um favor às empresas, aos empresários, né, que estão investindo, que estão ampliando ou que estão construindo pela primeira vez. E, na verdade, não é isso, então. Na verdade, é o contrário. O empresário poderia investir em São José do Rio Preto, em Franca, Ribeirão Preto, Campinas, né? Às vezes mercados até mais atraentes do que a nossa cidade. E então, quando se aprova uma lei desse tipo, o que a gente quer é fazer com que eles deixem de investir lá e venham investir na nossa cidade. E não é um favor nenhum que o poder público está fazendo para esses empresários. É uma maneira de atraí-los a investir na nossa cidade.
Segundo lugar que eu queria comentar é que a alteração proposta visa trazer lógica ao projeto de lei, à própria lei que já existia desde 2007. Por quê? Porque a lei previa que ela instituía a possibilidade de concessão do incentivo, doutor Otávio, mas depois exigia que as empresas, através do poder público, propusessem um novo projeto de lei para reexaminar o assunto. Quer dizer, havia a duplicidade desnecessária, portanto, e muito burocratizante, porque se cada empresa tiver que submeter um projeto de lei a essa casa para verificar se cumpre os requisitos, então, como aquele exemplo que eu já dei também, se a gente levar isso para a órbita federal, um taxista que precisar de uma isenção de ICMS ou de IPI para adquirir o seu táxi, teria que aprovar uma lei no Congresso Nacional e ter a sanção da Presidente da República. Isso, evidentemente, é um absurdo, né? Então, é um absurdo também que a cada empresa que pleitear um incentivo fiscal tenha que passar por essa Câmara. Não, a lei tem que estabelecer a concessão do benefício, tem que especificar quais são os requisitos que as empresas devem cumprir e o Executivo deve aferir, mediante requerimento da empresa, se ela cumpre os requisitos e acabou. Essa que é a lógica que vigora no Brasil inteiro, na órbita federal, na órbita estadual e na órbita municipal também. Então, o nosso projeto, quer dizer, o projeto do Executivo que nós trabalhamos, visa apenas trazer essa lógica, né, ao PROINDEB. E, em terceiro lugar, eu queria, apoiado nisso tudo que eu já falei, dizer ao vereador André que, embora ele tenha se sentido impedido, não, eu acho que não. Vossa Excelência fez um investimento na nossa cidade, criou renda, criou empregos e não havia necessidade, no meu ponto de vista, de se declarar impedido. Mas, se assim o fez, eu respeito a sua opinião. Mas, da minha parte, eu não considero que seria necessário. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Senhores vereadores, primeiramente nós temos que votar as emendas. Primeiramente, a emenda da comissão especial composta pelo vereador professor Reginaldo, vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano e Guilherme Henrique de Ávila. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não, é englobadas as emendas, Flávio. Não, mas são englobadas as emendas. Josi, essas emendas da comissão tem que ser uma a uma? Mas aquelas não estão enumeradas aqui. Tá bom. É da Comissão de Justiça, mas então você vai acompanhando aí comigo, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a emenda substitutiva do artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A segunda emenda, visando a inclusão de mais um artigo no projeto na tela, que será o artigo 5º, remunerando os subsequentes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A terceira emenda é o artigo 5º do projeto passa a ter a seguinte redação. O caput do artigo 99 da Lei Complementar 84, de 22 de novembro de 2007, com alterações subsequentes, passa a vigorar a partir com a seguinte redação. Preciso ler, que Vossa Excelência já pediram a dispensa da leitura. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. E a quarta emenda, visando a inclusão de mais um artigo ao projeto em tela, que será o 6º, e remunerando os subsequentes. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade as quatro emendas propostas pela comissão especial. Agora está em votação o projeto em sua redação original, já com as emendas acopladas. Não.
o projeto da sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não tem, pode fazer a segunda já? Pede para mim. Algum vereador quer pedir já a segunda discussão no noite de hoje, professor Reginaldo? Faça por mim, por favor, professor Reginaldo. Senhor presidente, tendo em vista que esse assunto, esse projeto já está tramitando há algum tempo e há muitas empresas que estão aguardando a aprovação do projeto para poder pleitear esses incentivos, eu solicito que seja feita a segunda discussão e votação na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto, já com as emendas acopladas. Os favoráveis permaneçam como estão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. Projeto de lei número 161/2011, de autoria da mesa da Câmara, que cria a ouvidoria na Câmara Municipal de Barretos e dá outras providências. Guilherme, está com vista do doutor Francisco? Pela normal tramitação, doutor Francisco? Guilherme, fica aqui só para me dar rapidinho. Quem subiu aqui antes está forte a mão. Senhor presidente, senhores vereadores, para deixar bem claro o projeto da ouvidoria da Câmara Municipal, e nós, como estamos na presidência da Câmara do ano passado para cá, nós temos tido constantemente muitos munícipes que nos ligam aqui durante a semana, durante os dias, sugerindo, solicitando, cobrando, reivindicando, e a Câmara Municipal não se tem uma ouvidoria, um funcionário para se fazer esse cadastramento, esse encaminhamento e até solucionar alguns problemas que, de repente, a pessoa liga, eu preciso resolver uma situação aqui no meu bairro, a Câmara Municipal poderia estar nos ajudando. Então, nós decidimos criar uma ouvidoria. Já vou deixar bem claro a todos os senhores vereadores que vai ser feita por um funcionário de carreira da Câmara Municipal. Não vai gerar nenhum custo à Câmara Municipal, a não ser custo de telefonema, que a pessoa vai estar, que vai utilizando telefonema e computador. Não gerará nenhum custo à Câmara Municipal e vai trazer um grande benefício para a população. Então, a partir do momento da aprovação desse projeto, nós vamos estar publicando e sancionando, fica criada a ouvidoria. Diante da criação da ouvidoria, a população pode estar ligando diretamente na Câmara Municipal, no 3321-8888, e está fazendo suas colocações ligadas à Câmara Municipal. É lógico que muitos munícipes vão ligar, falar, olha, eu estou com um problema de buraco no meu bairro, eu estou com um problema, a iluminação de um poste, ou a creche está com problema. Nós vamos estar, esses pedidos também nós vamos estar analisando e estar encaminhando em forma de requerimentos ou até mesmo acompanhando de próximo, bem próximo a esses processos. Então é um serviço que nós vamos estar disponibilizando à população de atendimento à população. A prefeitura tem sua ouvidoria, tem seu ouvidor, eu não sei, acho que é na 18 que é a ouvidoria da prefeitura, se eu não me engano, mas agora, como a população tem esse canal aberto com a Câmara Municipal, tem esse canal democrático com a Câmara Municipal, e temos 11 vereadores representando o povo,
Então, é um canal democrático, as pessoas vão poder ligar. A partir do momento que a lei for sancionada, vai ter um ouvidor, um funcionário de carreira, todos os dias aqui para estar recebendo essas ligações e encaminhando esses pedidos. Pois não, nobre vereador André? Só duas perguntas. Primeiro, eu realmente desejo que funcione melhor do que a da prefeitura, porque da prefeitura a gente sabe que não funciona. E os requerimentos que foram entrados via ouvidoria vão ser destacados, são da ouvidoria? Como vai ser feito isso, presidente? Nobre vereador, a ouvidoria ela vai ser fechada no relatório todas as semanas. Os vereadores vão ter acesso a esse relatório que foi feito da ouvidoria. E o vereador que quiser fazer o requerimento, assinar junto com outros vereadores, encaminhar e correr atrás, pode se sentir à vontade. Eu sugiro, inclusive, que seja feito como da ouvidoria, para que não haja disputa de paternidade. Mas algum vereador tem... Não, sim, que ou subscreva pela Câmara, subscreva pelos 11, o que vier via ouvidoria. É assim que funciona. A ouvidoria faz um relatório semanalmente e aí a Câmara Municipal pode fazer o requerimento como se era feito já antigamente, aquele requerimento que todos os vereadores assinam. E aí também cabe também, que tem aquela velha história, né? Cachorro que às vezes tem mais que 2 donos acaba morrendo de fome e de sede. Então a gente tentar sempre ver que um requerimento que um vereador possa estar cobrando, apadrinhando esse requerimento, que a intenção é sempre trazer o melhor para a população. Então, de repente, é um requerimento na área do judiciário. Nós temos quatro advogados aqui que podem estar acompanhando. Algum requerimento na área do trabalho, tem o vereador Euripinho. Na área, enfim, da saúde, tem o doutor Kiko. Da educação, tem o André. Enfim, então, o vereador que puder estar apadrinhando com maior carinho alguns requerimentos, algumas solicitações da ouvidoria, o trabalho tende a ser cada vez melhor. Então, a partir do momento que a lei for sancionada, foi uma ideia nossa, mas tem que ser feito de autoria da mesa da Câmara. Quero agradecer a toda a mesa que assinou o requerimento. Provavelmente até semana que vem já vai estar disponibilizado o funcionário e o telefone para as ligações. O telefone é o 33218888, que todos já conhecem da Câmara Municipal. E aí vai ser feito um protocolo, um processo, e a pessoa vai poder estar ligando e acompanhando o seu processo o dia que se achar necessário. Tá bem? Mas quero voltar a frisar e explicar que não vai gerar custo nenhum à Câmara Municipal, que vai ser feito com funcionário de carreira. Tá bom? Muito obrigado. Jogar esse ar só pra pegar aí. Continue a discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu solicito a segunda discussão na mesma sessão. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. Regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 03/2012, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que institui no município de Barretos a Semana do Idoso e dá outras providências. Quórum de aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exalaram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres, regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Quer aproveitar hoje? Tem tempo? Pela ordem. Eu vou pedir adiamento por 10 dias. Regimental o pedido de adiamento do Dr. Francisco
por 10 dias. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de adiamento ao Dr. Francisco por 10 dias. Passaremos agora à discussão de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziara solicita o englobamento da matéria sem destaques. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação os requerimentos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta. Senhores vereadores, só por uma questão. Todos sabem que a próxima sessão será quinta-feira, às 10 horas da manhã. Quem quiser, a sessão vai ser gravada e vai ser passada depois. Tem que ver esse detalhe com a TV Barretos ainda, mas eles vão passar a sessão depois vão passar a sessão. Até que dia pode fazer primeiro? Ó, a Flávia está dizendo o seguinte: nós precisamos de definir o número de requerimentos que vai ter o tempo para fazer só amanhã e quarta-feira, porque é a sessão. Então fica assim, quem quiser requerimento se faça no máximo 4 requerimentos para vereadores, porque é 2 dias. Não. Ó, fica da seguinte forma, se precisar, senhores vereadores, quem precisar, mas de repente surge um assunto que precisa fazer, quem precisar, através da secretaria, a secretaria vai estar disponibilizando 2 requerimentos por vereador, se necessário. E quem quiser fazer mais, no limite nós fazemos, os assessores que façam até o limite de 8 normal, desde que esteja totalmente correto, sem nenhum tipo de erro. Tá bem? Combinado assim? Então a próxima sessão, quinta-feira, às 10 horas da manhã. E quarta-feira, convocação, todo mundo lá no estádio do Barretos, torcendo pelo Barretos Esporte Clube. Tá bom, gente? Uma boa noite, exaurida a pauta, nada mais a ver a tratar, declaro encerrados os trabalhos. Desejando a todos uma boa noite. Barretos e Bebedouro. Jogão. Que perder, mas eu como presidente de exercício ganhei 2, perdi nenhuma ainda. Vamos ganhar 3-0.